Essa aula de hoje é mais uma aula sobre o Guia Alimentar da Criança Menor de 2 anos, né? Ele foi lançado agora em novembro de 2019. É um material que veio sendo construído ao longo de 5 anos, né? Muito rico, com muita informação, bastante atualizado e que falo assim, não traz tantas novidades porque basicamente o que a gente tinha, né, desde 2002 em relação à alimentação da criança, a gente manteve, né, vou falar assim, não tinha nada que tem no 2002 que estava errado, por exemplo, que a gente teve que corrigir, não é isso, né, é uma questão de ir aprimorando e atualizando, e também a ideia desse novo guia é que ele tivesse mais relacionado também com o Guia da População Brasileira, que foi atualizado em 2014. Então, a aula de hoje, a ideia é a gente conversar sobre quais são os princípios que guiaram a criação desse guia, né, e que devem também guiar as nossas condutas quando a gente estiver orientando as famílias sobre a alimentação complementar e as principais recomendações. Então, é realmente um guia para como devemos conduzir, né, as famílias nesse universo novo aí que é a alimentação, né, do bebê. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Raquel, eu sou nutricionista, sou graduada aqui pela Universidade Federal de Goiás, fui para o Distrito Federal, né, fiz residência lá na Secretaria de Saúde de lá, hoje eu sou servidora lá, estou de licença aqui em Goiânia, sou mestre em ensino aqui pela Faculdade de Medicina da UFG, eu sou lotada lá num banco de leite, e então por isso sou tutora da estratégia Amamenta Alimenta, consultora em conselheira em amamentação, sou consultora internacional em aleitamento materno e atuo, né, aqui em Goiânia em consultório na área de aleitamento materno e alimentação complementar. Então, isso aí, né, era propaganda do Ministério, quando o guia estava pertinho de sair, ali em novembro. E aí, o que esse guia traz de novo para a gente? Né? Como eu falei, ele veio também no intuito de se atualizar e que a gente tivesse um guia da população infantil que conversasse melhor, né, com o guia da população brasileira. Né? E esse guia da população brasileira, ele trouxe algumas novidades, né, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, a ideia é que, quando a gente fala em alimentação infantil, a ideia é que a criança ela comece a comer, só que, ao mesmo tempo, ela participa de uma família, né, e aquela alimentação ela tem que caminhar rumo a uma alimentação da família dela. Então, a gente tem que começar de acordo, né, com o que a gente recomenda que seja uma alimentação saudável para a família toda. Então, o guia da criança, ele tem realmente que ter princípios e recomendações próximas ao que a gente encontra no guia da alimentação da população brasileira, certo? Então, foi por aí que percebeu-se a necessidade de atualizar o guia da criança menor de 2 anos. Aí esse é o lançamento, né, o dia do lançamento do guia da criança brasileira menor de 2 anos. O lançamento ele foi feito num congresso, que é o ENAM, que aconteceu agora em novembro, lá no Rio de Janeiro. E aí, o que a gente pode encontrar nesse novo guia? Né, que ficou assim, que a gente fala que ele está um material muito bom, muito rico. Né? O guia anterior, o de 2010, ele já falava sobre a amamentação, né? Porque o passo 1, né? O primeiro passo da alimentação saudável da criança menor de 2 anos é sempre o aleitamento materno, né? Então, manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Esse guia novo, o que ele traz de novidade? Ele não só recomenda o aleitamento materno até os 6 meses, como ele traz várias informações importantes, práticas, de manejo do aleitamento materno. Ele fala muito em como amamentar, não somente da importância do aleitamento, que não adianta a gente falar para a mulher que o aleitamento é importante sem dar para ela o como, né? Como é que eu vou atingir isso? Então, esse guia novo, ele traz muita informação que pode ser utilizada também pelo profissional de saúde para apoiar as mães, né? Mas também ele é um documento que ele também pode estar voltado para as famílias, né? Então, é uma leitura que
que também é fácil e que pode ser realizada também pelas famílias. Ele traz orientações também sobre o desenvolvimento saudável da criança até os 2 anos de idade, né? Então ele fala sobre como que a gente vai estimular através da alimentação, através do aleitamento materno, o desenvolvimento dessa criança. E ele é escrito todo, né, com o propósito de responder às dúvidas e os desafios mais frequentes da alimentação infantil nessa fase. Então ele fala um pouco sobre as dificuldades que as famílias enfrentam. Então, são informações atualizadas, né, segundo pesquisas recentes na área, e o que ele traz também de novo e de importante são receitas, né, então receitas regionalizadas e bastante adaptadas ao nosso Brasil, que tem inúmeras culturas diferentes. Então é isso, né, aqui é um resuminho do que o guia traz, né. Ele é facilmente baixado pela internet, é só digitar Guia Alimentar da Criança Menor de 2 anos e baixar o PDF, tá? Então a ideia é que ele vem com uma linguagem ainda mais simples, né, de fácil acesso. Ele responde às dúvidas das mães, pais e famílias. E como é que isso aconteceu, né, de responder às dúvidas das mães, pais e famílias? O Ministério da Saúde, dentro do seu grupo de trabalho da elaboração desse guia, planejou várias oficinas de escuta, né, onde pessoas da comunidade, cuidadores, famílias foram convidados a trazer suas dúvidas e foram escutar, essas dúvidas foram escutadas, né? Então, com isso, ficou mais fácil e mais próximo da população, né? O que veio de informação nesse guia. As recomendações de consumo com base no nível de processamento do alimento, né? Que quem conhece o guia do adulto sabe que veio esse conceito novo, né? Então, de que seja consumido de uma maior quantidade os alimentos in natura, minimamente processados, os processados em uma quantidade menor e os ultraprocessados que não deveriam ser consumidos de forma alguma pelas crianças menores de 2 anos e consumido de uma maneira muito cada vez menor pelos adultos. Continua a recomendação de que a criança menor de 2 anos não deve consumir açúcar, né? Então é 0 açúcar. E aí ele traz dicas de culinárias, né? Práticas fáceis. Tem um capítulo que está relacionado aos direitos, né? À alimentação infantil. Existem aí opções para vegetarianos. E o que a gente vai falar muito nessa aula, a importância, né? Que está ali dentro dos princípios, a importância de que esse momento da alimentação ele traga experiências positivas, aprendizado e afeto, né? Então, não só o que comer, mas, né, o que oferecer, mas também como oferecer, o modo como oferecer essa alimentação para a criança é também muito importante. E aí, quando a gente fala no alimento e no seu processamento, aí eu queria explicar isso aqui um pouquinho melhor para quem ainda não conhece, né, esses conceitos que estão lá no Guia Alimentar da População Brasileira. Então, ele faz essa divisão, né, que são os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os ultraprocessados. Então, o que são os alimentos in natura? Os alimentos naturais mesmo, são uma maçã com casca, né, as frutas, os vegetais. E os minimamente processados são os cereais, por exemplo, o arroz ali, que ele sofre algum tipo de tratamento, o feijão. Então, são alimentos que passam por algum processamento na indústria, mas que não são adicionados dos ingredientes culinários, né? Então, o que são esses ingredientes culinários? São o sal, o açúcar, os óleos, né, o azeite, a manteiga, o mel, o melado. Então, eles são esses ingredientes que eles são acrescentados aos alimentos para o preparo das refeições, né, da nossa refeição, que a gente usa em casa. Tá? Então, esses são os ingredientes culinários, que a gente sabe, né, que esses a gente tem que tomar também um cuidado para acrescentar de uma forma cuidadosa para não fazer mal à saúde, né? Então, o excesso de sal, açúcar e de óleos, ele é prejudicial. Os alimentos processados são os que já têm esses ingredientes culinários acrescentados, né? Então, por exemplo, um queijo, aí eu trouxe um exemplo na imagem, né? Um pão, mas aí
existe a diferença, né, que alguns tipos de pão, eles podem ser considerados ultraprocessados e outros são apenas processados. Nós vamos entender um pouco o que é que dá essa diferença, tá? Então, um alimento processado, por exemplo, um queijo fresco, ele é um alimento processado, por quê? Ele é acrescido de sal, né? Ele tem o coalho, então ele é um alimento que passou por um tipo de processamento. Mas ele não é um ultraprocessado. Por quê? O que nós vamos ver que é um ultraprocessado? Né? O que é que são os ultraprocessados? Eles são alimentos que contêm excesso de açúcar, tipos diferentes de gorduras, aditivos alimentares, como por exemplo os corantes artificiais, conservantes, aromatizantes, realçadores de sabor. Então são aqueles alimentos que quando você olha para a lista de ingredientes, ele tem uma lista de ingredientes enorme, assim, com muitos tipos de itens naquela lista de ingredientes. Eles são produtos que são impossíveis de serem elaborados em casa, né? Você não consegue, com aquela lista de ingredientes, repetir a elaboração daquele alimento, né? Então, são normalmente ingredientes que você desconhece, né? Então, corantes, conservantes, realçadores de sabor são ingredientes culinários que nós normalmente não temos na nossa casa, tá? Esses alimentos ultraprocessados, eles não devem ser oferecidos à criança e devem ser evitados pelo adulto. Por quê? Porque, em geral, eles contêm quantidades excessivas de caloria, de sal, de açúcar, de gorduras e também desses aditivos. Quando eles são consumidos em excesso, né, eles podem levar a problemas como hipertensão, as doenças do coração, diabetes, obesidade, a cárie dentária, né, e também alguns são relacionados com o câncer. E eles são formulados para serem extremamente saborosos, né? Esse é um problema sério quando a gente fala né, em relação à introdução da alimentação complementar. Porque esses alimentos, eles, né, assim, aquele sabor, aquele realçado, aquele sabor artificial, ele é impossível de você copiar em casa, né? Então, se a criança ela se adapta àquele tipo de alimento, né, aquilo ele traz uma alteração do paladar da criança. Ela sempre vai preferir aquele alimento muito doce, ela sempre vai preferir aquele alimento com sabor muito realçado, e ela começa a ter dificuldade de aceitar aquele alimento que está ali no meio, né, no meio termo, o alimento in natura, que ela sempre vai preferir um dos dois extremos, né? Então, eles são isso mesmo, formulações extremamente saborosas, que eles induzem a um consumo frequente e ou mesmo podem criar dependência, né? Então isso é particularmente crítico, principalmente no começo da vida. Por quê? Porque a criança está formando, né, a base ali do seu hábito alimentar. E aí, como eu falei, o consumo desses alimentos ele pode levar a ter menos interesse por esses alimentos que são os in natura ou minimamente processados, porque eles não vão ser tão saborosos ao paladar daquela criança, mesmo o adulto, né? Quando a gente tem esse costume mesmo de comer esses alimentos ou muito doces ou muito salgados, a gente tem uma tendência para sempre preferir esses alimentos que estão nos extremos. Então eu queria trazer o sumário aqui só para vocês terem uma noção de quanta informação, né, quanta coisa importante tem nesse material. Tá vendo? É um material extenso, são 253 páginas, então assim, mas de informação muito importante. E aí eu quis destacar, né, nessa aula de hoje ali, os princípios e as recomendações, tá vendo? Tá ali seria o terceiro capítulo, né, do guia, e vocês vão entender por que eu quis falar sobre isso nessa aula de hoje. Então, o que são esses princípios, né? A elaboração desse guia alimentar ele teve como ponto de partida alguns princípios que também são apresentados no Guia Alimentar da População Brasileira, como a gente já falou, né? Então, os dois guias agora, eles partem dessa questão que eu expliquei, né? Do alimento minimamente processado, os ingredientes culinários, os processados e os ultraprocessados. Então, a gente parte de que é importante conhecer o que é essa definição, para a gente partir para o que é uma recomendação no Brasil, na alimentação do Brasil. Tá? E ele também, além desses princípios, né, que são o processamento do alimento, também alguns outros princípios que vocês vão ver a seguir, que reúnem alguns fundamentos, como valores, alguns preceitos importantes que são recomendados para a alimentação infantil. Tá? Então, o que é o primeiro princípio, né, desse novo guia?
é que a saúde da criança, ela é uma prioridade absoluta. E ela é uma responsabilidade de todos, né? Então, existe claro que a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite, né? Mas existe uma carga muito grande, né, de responsabilidade e responsabilização por parte da mulher, né, da mãe, como se tudo que acontecesse ali na saúde da criança fosse uma responsabilidade exclusiva da mãe, né? E os materiais mais novos, né, têm tentado diminuir essa carga, né? Porque a gente sabe que uma pessoa sozinha, uma mulher sozinha, ela não dá conta de tudo, né? De resolver todos os problemas relacionados à saúde da criança, né? E que existe sim responsabilização nossa como profissionais de saúde, né? Então, muitas vezes se uma mãe está tomando uma atitude errada ali em relação à alimentação da família, ela não pode ser responsabilizada sozinha, né? Porque ela precisava ter tido uma melhor orientação daquilo por parte de um profissional, né? Ter as condições financeiras às vezes para adquirir um alimento, então existe uma responsabilização coletiva. Mas, e quando a gente fala que a saúde da criança é uma prioridade absoluta, nós estamos falando também da importância desse período, né? Assim, o período infância como prioridade para o estabelecimento de todas as estratégias na área da saúde. Por quê? Porque é um período crítico, né? Que a gente chama dos 1000 dias, né? Nós também já tivemos uma aula aqui falando sobre isso, né? Os 1000 dias, eles são um período que vão desde a concepção até os primeiros 2 anos de vida, né? Esse é um período em que ele é importante para o desenvolvimento da criança e para a saúde, né? Tanto para ela se desenvolver bem e crescer e ser saudável, como também para a sua saúde futura, né? Então a gente fala em saúde atual e saúde futura também, porque nesse período pode acontecer ou não a expressão de genes que vão fazer com que ela seja mais saudável ou que vão aumentar a chance dela ter algum tipo de doença, como por exemplo as doenças cardiovasculares, a diabetes, a obesidade. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar dessa faixa de idade, né? Esse período de vida, para que essa criança seja um adulto com menos risco de ter essas doenças crônicas não transmissíveis, essas doenças degenerativas no futuro. Então, a gente fala que é um período de oportunidade, né? Já foi usada uma palavra que era determinismo, né? A gente sabe que não é um determinismo, mas sim uma oportunidade, tá? Então, é um momento que a gente tem uma oportunidade de tomar boas decisões nesse momento, né? Ter respeito, ter cuidado da saúde na alimentação nesse momento vão repercutir por toda a vida. Então, por isso que é realmente uma prioridade absoluta. Certo? Então, esse é o princípio 1. O princípio 2 é que o ambiente familiar ele é um espaço para a promoção da saúde, ou pelo menos que ele deveria ser um espaço para a promoção da saúde. Nós devemos ajudar as famílias a entenderem, né, que o momento da refeição, o momento em que está sendo oferecido o alimento para aquela criança, ela deve se sentir segura, né? É importante zelar pelas relações afetuosas, né? E com isso propiciar uma alimentação saudável e segura, tá? Então a gente ter um ambiente tranquilo no momento em que está oferecendo esse alimento para a criança faz parte também da forma de oferecer esse alimento. Então é importante a gente cuidar de que seja oferecido de uma maneira adequada também. E é claro, uma alimentação segura. Então o que significa isso, né? Uma alimentação segura. A alimentação segura ela é livre de contaminantes. Então quer dizer que é importante para a gente orientar aquela família como é que ele vai fazer a higiene dos alimentos, né? Como é que ela vai armazenar esses alimentos, se pode congelar, se não pode, né? Então, o cuidado de não deixar daquela comidinha tá fresca, né? Então, se vai guardar para um outro período, a forma como ela vai armazenar esse alimento. Então, é importante entender como que funciona a rotina da família, porque a gente sabe que pode ser muito utópico falar, né? Ah, não, você vai sempre cozinhar no momento que você vai oferecer para a criança, né? Ela sempre tem que comer a comida fresquinha, nem sempre isso é possível. Então, é entender melhor como que funciona a rotina daquela família, para a gente, dentro da realidade daquela família, poder fazer uma orientação de como é que aquela comida vai ser segura para a criança. Então, esse é o princípio 2. Princípio 3.
os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares, né? Então foi o que a gente já falou um pouquinho, né? A forma e a variedade com que esses alimentos são oferecidos, eles têm influência sobre a formação do paladar e da relação da criança com a alimentação. Então aqui eu posso dar o exemplo, né, de uma sopa batida no liquidificador com todos aqueles ingredientes, né, misturados ali, e uma sopa rala, né? Então isso aí vai comprometer, né? Se oferecer esse tipo de alimento para a criança na alimentação complementar, vai comprometer, né? Tanto o estímulo que está sendo oferecido para aquela criança, como também a capacidade dela de reconhecer os sabores, de conhecer as texturas, e então você prejudica ali a formação de um hábito alimentar. Tá? Oferecer alimentos muito doces também, como a gente já falou, né? Ou que existia, né? A gente está conseguindo diminuir aos poucos essa cultura, mas alguns anos atrás era muito comum a gente aplicar questionário nas mães e perguntar o que foi a primeira coisa que a criança comeu e ter sido um danoninho, né? Então era um alimento muito frequente como o primeiro alimento oferecido para as crianças. Então muitas vezes a mãe ela iniciava a alimentação complementar pelo danoninho. E hoje, assim, claro, tem diminuído, mas ainda é importante que a gente esclareça que não é esse tipo de alimento que ela tem que oferecer para a criança. Né? Inclusive, esse é um alimento que não é recomendado até os 2 anos de idade. Quer dizer, a criança ela não precisa de receber esse tipo de alimento, nunca, né? Que a gente viu ali, que o adulto, inclusive, ele tem que evitar. Mas que, então, iniciar a alimentação complementar por esse tipo de alimento, né? Que é muito doce, que é colorido artificialmente. Então, ele é passível de comprometer a formação adequada dos hábitos alimentares. E o princípio 4. O acesso a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias. Então, esse princípio ele é muito interessante porque a gente tem falado muito, né, nessa questão da autonomia das famílias. Então, o que significa isso? Né? Que a saúde hoje, né, quando a gente quer promover saúde hoje, a gente também quer promover informação e autonomia e responsabilidade. Então, por mais que os profissionais de saúde, nós temos, sim, claro, a responsabilidade por levar a informação, aquela família também, cada vez mais, ela tem a responsabilidade dela em buscar informação, né, em ser também responsável e ter a consciência de que ela é a principal responsável pela própria saúde. Né? Então, quem é responsável pela sua própria saúde, pela saúde da sua família, é o próprio indivíduo. Né? E claro, ele tem aquele sistema de saúde ali para dar o apoio, mas que ele é responsável pela sua própria saúde. Ele é que vai tomar as decisões. Só que é importante que essas decisões sejam decisões informadas, né? Que ele tenha acesso à informação de qualidade, que ele tenha acesso, claro, ao sistema de saúde e que ele seja bem atendido, tudo isso. Mas que hoje, né, dentro da nossa realidade, nós temos que entender que essas famílias, elas também têm buscado informação na internet, né? Então, cada vez mais, a internet ela tem sido uma fonte de informação. Tá, e aí, quando a gente pensa em internet, nós temos ali o benefício e o malefício de se procurar informação na internet. Então é importante, como profissionais de saúde, que a gente informe também para aquelas famílias onde é que elas devem procurar a informação. Então o guia alimentar é uma ferramenta excelente, porque ele é acessível, né? Ele está ali na internet, a página do Ministério da Saúde traz muita informação sobre alimentação complementar. Então o ideal é que as pessoas busquem essa informação em fontes reconhecidas, em fontes confiáveis, e cabe também ao profissional de saúde orientar quais são essas fontes confiáveis. Então é isso, né? Assim, como lidar com essas informações disponíveis na internet? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes até sites de profissionais de saúde, eles trazem informações equivocadas. Então, assim, tem alguns artigos que mostram, que fazem essa análise, né, da qualidade da informação na internet. Tanto em relação à alimentação complementar, quanto em relação ao aleitamento materno. Mas, principalmente em relação à alimentação complementar, existe muita informação desatualizada, informação equivocada sobre alimentação nesse período. Tá? Então, é importante a gente passar isso para as famílias também e pedir para que elas busquem essas fontes confiáveis.
Então, isso, o acesso a informações confiáveis pode fortalecer a autonomia da família para escolher os alimentos de uma forma crítica e também ajudar a propor mudanças, porque quando a gente vê todas as informações que tem nesse guia da população menor de 2 anos, e a gente compara com a realidade do que é feito atualmente nas famílias, né? Então, assim, o que o guia recomenda? O que as famílias, de uma forma geral, a forma como as famílias ainda fazem, né, essa questão da alimentação complementar, a gente vê que ainda está muito distante, né? Então, existe uma distância muito grande entre o que é recomendado e o que é de fato realizado dentro das famílias, dentro das casas. Então, nós precisamos ser agentes também para aproximar, né, a recomendação do que é realizado atualmente. Vai demorar? Eu fico imaginando que sim, porque já existe muito tempo, né, que algumas recomendações elas já são muito antigas, né? Então, por exemplo, já existe há muitos anos a recomendação de não passar na peneira, por exemplo, os alimentos para oferecer para a criança. Né? Então, assim, lá desde o primeiro guia da alimentação infantil, que foi elaborado em 2002, essa recomendação já existia. A gente sabe que até hoje, né, nas consultas, a gente ainda fala a mesma coisa, a gente ainda encontra muitas pessoas que fazem desse jeito, né, de passar o alimento pela peneira. Por quê? Porque o principal ambiente em que as mães, né, as famílias vão procurar informação, normalmente é dentro da própria família, né? Então, ela tende, né, ela tem essa tendência de oferecer os alimentos da forma como a mãe dela ofereceu, a avó dela ofereceu, a bisavó dela ofereceu. Então, quando a gente fala nessas mudanças, a gente, né, e tá aí embaixo no item, eu já estou adiantando um pouquinho o que eu ia falar ali no item 5, que é importante, o item 5, a alimentação é uma prática social e cultural. Então, como a gente já sabe que a alimentação é uma prática social e cultural, nós temos que respeitar isso, mas ao mesmo tempo, trazendo as informações novas, né, do que é importante, do que a gente precisa de ir aos poucos mudando, para que as nossas crianças sejam mais saudáveis do que as crianças eram no futuro, nossos adultos também mais saudáveis. Certo? Então, quando a gente fala, né, ali no item 5, que a alimentação é uma prática social e cultural, existem significados distintos do ato de se alimentar, né? Então, se alimentar é uma celebração, ela é felicidade, ela também pode ser ali um símbolo de ansiedade, às vezes de tédio, né? Então, faz parte de uma alimentação saudável manter os hábitos e costumes da família, das comunidades e das etnias. Claro que sempre que é importante, nós precisamos trazer novas informações, né? Então, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, manter aquele hábito e costume, né, de uma maneira em que aquilo seja mais saudável, né? Então, a gente tem que adequar e adaptar, certo? Então, as orientações desse guia, eles devem ser adaptados de modo a garantir, né, esse respeito, essa grande diversidade cultural e regional que nós temos no nosso país. Então, essa é a ideia, né, que a gente leva essas informações novas para onde é que a gente for, né, assim, independente de como que é o hábito na sua cidade, né, preservando aquele hábito, mas ao mesmo tempo reforçando o que é preciso para que a alimentação seja mais saudável. Lá, o princípio número 6, né? Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer sistemas alimentares sustentáveis. O que são esses sistemas alimentares sustentáveis? Quando a gente fala de agricultura familiar, quando a gente fala de orgânico, né, de valorizar esses pequenos produtores, né, de fazer esse consumo, né, um consumo sustentável. Então, quando a gente também favorece esse consumo dos produtos in natura, dos minimamente processados, dos orgânicos, a gente pode também melhorar e fortalecer esses sistemas alimentares mais sustentáveis, né? Então, preferir procurar esses alimentos em feiras é uma forma da gente ter, além de ter uma alimentação mais saudável, também fortalecer esses sistemas alimentares sustentáveis. Esse é um dos princípios do guia. E o último princípio é o que eu vou falar mais aqui nos próximos slides, tá? Quero detalhar um pouco mais isso, porque apesar de não ser nada demais,
é um pouco inovador, a gente fala, né? É uma forma inovadora de a gente enxergar a alimentação. E então vai ser um desafio para nós como profissionais de saúde, aos poucos ir ensinando, né, esses conceitos e trazendo para a família essa nova forma de alimentar a criança, né, de promover uma alimentação saudável, tá? Então, o item 7, né? O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. Tá? Então, a alimentação complementar, ela é uma forma também de você estimular a autonomia da criança. E quando você faz esse estímulo, né? Quando você estimula a autonomia da criança, você contribui também para que aquela criança tenha uma relação mais saudável com a alimentação. Tá? Então eu queria, antes de começar a falar sobre esses princípios aqui, destacar 2 aspectos para a gente pensar aqui, né? Hoje, qual que é o principal, vamos falar assim, nosso principal inimigo, né? Assim, o que tem preocupado de uma forma mais importante a saúde das crianças quando a gente fala na área da alimentação? Então, o que tem crescido? Assim, a obesidade, ela tem cada vez mais preocupado, ela tem sido cada vez mais uma doença, né, que está mais prevalente entre as crianças. Hoje a gente sabe que são 13% das nossas crianças, né, com ali um risco de obesidade. E que isso aí mudou, né? Assim, há muitos anos atrás, a preocupação maior era com a desnutrição, né? Hoje a gente não se preocupa mais assim, com essa desnutrição, a não ser que a criança ela seja uma criança que tem alguma doença de base, né? A maior parte das nossas crianças, né, o que nos preocupa é a obesidade, né? E é isso que nós precisamos trabalhar e cuidar e precisamos de prevenir, né? Então o guia ele vem também com esse intuito, né? De que, peraí, o que nós vamos fazer para poder melhorar e que as nossas crianças deixem de estar cada vez mais obesas, né? Então assim, está tendo um crescimento muito acelerado da obesidade infantil. E é isso que a gente precisa combater e o guia ele vem também com essa preocupação de ajudar a combater a obesidade. Ao mesmo tempo que precisamos combater a obesidade, nós precisamos combater também a má nutrição. Então, assim, a desnutrição ela ainda está presente num sentido em que ainda existe um problema grave de anemia, deficiências nutricionais. Então, as crianças elas estão obesas, mas elas estão, ao mesmo tempo, malnutridas. Então, quer dizer, precisamos de nutrição, alimentação de qualidade e sem exageros, né? Então, quando a gente trabalha ali diminuindo os ultraprocessados e aí também com esse estímulo à autonomia e estimulando que a criança tenha uma relação saudável com a alimentação, nós trabalhamos esses 2 aspectos, né? De melhorar a qualidade da alimentação e também fazendo com que essa criança tenha uma relação saudável com a alimentação desde a infância, a gente consegue prevenir a obesidade no futuro, também no sentido de que essa criança que aprendeu a ter uma relação saudável com a alimentação hoje, ela vai manter essa relação saudável com a alimentação no futuro, né? A gente sabe que muitas vezes o adulto, ele, por mais que ele tenha o conhecimento e ele sabe o que é ter uma alimentação saudável, ele não consegue colocar em prática. Por quê? Porque ele tem uma relação ruim com a alimentação. Entendeu? Então, como é que a gente pode favorecer essa relação saudável da criança com a alimentação? Aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Uma das formas de fazer isso, né, quer dizer, estimular a criança a ter uma alimentação saudável é também promover essa autonomia, promover a autonomia da criança e é o que a gente chama de uma alimentação participativa, né, responsiva, quando o adulto ele responde ao que a criança está trazendo de informação, por exemplo, de saciedade, de poder selecionar ali também, de poder conhecer os sabores, né? Então, a alimentação responsiva é essa questão de que o adulto, ele presta atenção nas informações que a criança dá para ele, e a criança também presta atenção no adulto ali, no que ela dá de exemplo, comendo junto, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são esses princípios, então? Deixar que a criança escolha entre opções saudáveis, né? Então, você
permite que a criança faça as escolhas. Você vai oferecer para ela ali alguns alimentos e ela vai ter ali um poder de escolher o que ela vai comer. Experimentar novos sabores, novos cheiros, novas texturas. Então, quer dizer, ter uma variedade, oferecer ali para ela uma variedade de sabores, cheiros e texturas. A criança, ela tenta comer sozinha. Então, ela é permitido a ela se alimentar sozinha. Ela come junto com a família, então ela está ali observando também os adultos comerem. Existe um ambiente preparado e que favorece a interação e a autonomia da criança. Então, ela tem acesso, por exemplo, a pegar no alimento. Ela tem uma cadeirinha segura, ou ela está no colo do adulto ali, tem um espaço seguro em que ela não vai se machucar. Ela tem a supervisão de um adulto. Existe um respeito ao tempo da criança se alimentar, né? Então, sem apressar ela, né? Deixando ela pegar, ela interagir com esse alimento, observar e responder aos sinais de fome e saciedade da criança. Então, vai ser oferecido, claro, ali respeitando o hábito da família, mas vai ser oferecido alimentação quando a criança demonstra que ela está com fome. Vai ser respeitado também os sinais de saciedade da criança. Então, quando ela dá sinais de que ela não quer comer mais, então isso vai ser respeitado, né? E o adulto, esse tipo de alimentação vai favorecer o protagonismo da criança em sua história com a alimentação. Então, ela é protagonista daquela história, é ela que vai dar o sinal, né, de quando é que eu estou com fome, de quando é que eu quero parar de comer. Né? E quando a gente respeita isso, estamos fazendo o quê? Prevenção da obesidade. Estamos fazendo com que aquela criança tenha uma relação saudável com a alimentação. E aí, né, o guia traz não 10, mas agora 12 passos para uma alimentação saudável para as crianças, e é mais ou menos o que a gente já conversou aqui, tá? Em primeiro lugar, amamentar até os 2 anos de idade ou mais, oferecendo leite materno até os 6 meses. E aí eu quero chamar a atenção que já tem algum tempo que nós, por exemplo, no Banco de Leite, a gente mudou essa recomendação. Vocês perceberam que a frase está invertida? Que antes a gente falava assim, ó, a criança deve ser alimentada até os 6 meses exclusivamente, e pode, né? E aí os 2 anos ou mais ficava lá no final da nossa frase, né? E aí, como a gente quer reforçar a importância da alimentação, da amamentação continuada, a gente começa com amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses. A forma como a gente fala é muito importante, porque vai ajudar muito as pessoas a entenderem, né, que sim, amamentar até os 2 anos ou mais, né, essa é a recomendação. Não existe um leite melhor do que o leite materno até os 2 anos, né, assim, que ele deve ser oferecido até os 2 anos ou mais, e aí sim, exclusivo, né, sendo só o leite materno até os 6 meses, tá? Aí o item 2, oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses. Então agora vocês já entendem o que é esse in natura e o minimamente processado, tá? O 3, oferecer água própria para consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outra bebida açucarada, tá? Então, até 1 ano de idade, é importante reforçar isso, até 1 ano de idade é suco zero, né? Então a criança não vai receber suco, né? Então já tem tempo que essa recomendação existe, mas agora ela ficou mais clara, né? Mais presente ali dentro dos 2 passos. Então a criança menor de 1 ano, ela não deve receber suco, tá? Então esse é o passo 3. E açúcar de jeito nenhum, né? Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno, tá? Então, o passo 4 é oferecer a comida amassada. E aí eu quero destacar isso, né? Que antigamente a gente usava alguns termos assim, papa salgada, papa principal, sopinha, já tem tempo que não é recomendado a gente usar, mas a gente tem que tomar cuidado porque, né, a gente ainda usa de vez em quando. Então, o termo agora é comida, né? Então, a gente vai falar comida da criança, tá? E essa comida, ela vai ser amassada e a gente mantém, né, aquela questão da evolução das consistências até que a criança se integra à comida da família, tá? Passo 5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade. Inclusive o mel, tá? O mel ele não deve ser oferecido para criança menor de 2 anos de idade. Aí o passo 6 é não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança,
E olha como eu falo assim, que às vezes isso é revolucionário, né? Que existe muito frequente no nosso hábito, nas nossas escolas, nas nossas creches, o hábito de oferecer para a criança aquela bolachinha, né? Aquela bolachinha maisena, bolachinha de sal. Então, é muito forte no nosso hábito. Então é uma coisa que a gente precisa de esclarecer, né? De aos poucos divulgando essa informação de que não, né? Aquela bolachinha, ela é um alimento ultraprocessado. Ela tem gorduras que não são adequadas para criança, ela tem açúcar que não é adequado para criança, então ela não é um alimento adequado para criança menor de 2 anos, tá? Queria só destacar isso aqui dentro do passo 6. 7, né? Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. E nesse aspecto, o guia, ele traz essas receitas, ele traz essas dicas, ele ajuda, ele ensina também, tá? E facilita muito a rotina da família, quando você não precisa ficar fazendo uma comida separada para aquela criança. Então, ela vai ser uma comida adaptada, não uma comida completamente feita separada, certo? Então, também é uma forma da gente entender mais um pouco sobre como que a rotina das famílias hoje é pesada e é difícil, né? E aí sim que as crianças têm que se adequar e dá para ter uma alimentação saudável, né? E favorece, né? Assim, ter um bebê em alimentação complementar vai ser também um estímulo para que aquelas famílias se alimentem de uma forma mais saudável. Aí o item 8, né? Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto com a família. Então, aquele momento tem que ser um momento agradável, né? Não é um momento em que você vai brigar com a criança para ela comer, né? Chantagear a criança e aí ela vai tendo uma relação ruim com comida, né? Comer fica sendo desagradável, né? Então é importante a gente zelar para que seja uma experiência de afeto, uma experiência positiva. Item 8. Prestar atenção aos sinais de fome e de saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição, né? Que é isso aí a gente diz que é a alimentação responsiva, né? Você presta atenção na criança, respeita aqueles sinais de fome e de saciedade. O item 10, que é importantíssimo, é cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Item 11, oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa, né? Então, quando você sai de casa, oferecer alimentos saudáveis, né? Então, quer dizer, não vai levar um pacote de salgadinho, né? Você vai levar o quê? Uma banana, você pode raspar para a criança ali, uma maçã, né? Então, existem as formas, né, de oferecer alimentação saudável também fora de casa, né? Então, procurar restaurantes que oferecem comida de verdade, tá? E o passo 12 é proteger a criança da publicidade de alimentos, né? Isso tem sido cada vez mais difícil, né? Porque a criança, ela é muito suscetível àquele tipo de publicidade, né? Então, se é possível, por exemplo, evitar levar a criança para onde ela vai ver aqueles iogurtes lá com personagens, em que ela vai querer, né, aquele ovinho de chocolate. Então, sempre que for possível, a gente proteger as crianças desse tipo de situação. E aí eu trouxe a imagem, né, que mostra os exemplos da refeição de consistências, né, de acordo com a idade da criança, tá vendo? Então, olha, com 6 meses de idade, a gente continua mantendo, né, a orientação do guia anterior, que é de evoluir as consistências. Então, olha como a mesma comida, né, que foi preparada para o adulto, ela pode ser adaptada para a criança, né, menor de 6 meses. E aí, essa consistência vai evoluindo até chegar ali naquela comida do adulto. Eu acho que essa imagem exemplifica muito bem, né? Como é que a gente pode cozinhar uma comida só para todo mundo, tá? Então, o que é que tem que ter no pratinho da criança? Né? Então, uma porção de carnes ou ovos, né? Então, a carne de frango, que pode ser suína, carne de cordeiro, peixe, miúdos, os ovos ou então outro tipo de carne. E a criança que é vegetariana? A criança que é vegetariana, nós vamos dobrar a porção das leguminosas, tá? A leguminosas não é os legumes, a leguminosa é ali o grupo do feijão. Então a gente pode dobrar o grupo do feijão, tá? Então feijão, o feijão fradinho, feijão preto, feijão rajado, vermelho, feijão de corda, lentilha, ervilha, grão de bico, né? Essas são as leguminosas, tá? Então, sempre vai estar presente um cereal também, né? Pode ser cereais ou tubérculos.
Então, inhame, batata inglesa, batata barô, batata doce, cará, angu, milho, o arroz ou entre outros, né? Então, sempre vai ter uma porção dos cereais e uma porção dos legumes, verduras, né? Os vegetais, tá? Aí a gente reforça assim que seria importante sempre ter um vegetal verde escuro, tá? Então, como tá nesse pratinho aí, tá vendo? Existem 2 tipos de vegetais aí nesse pratinho, tá vendo? Então, a gente coloca um verde escuro e vai trocando os coloridos, né? Mas dentro da nossa alimentação existe uma variedade muito grande dos vegetais que é importante que as crianças tenham esse contato com essa variedade. Então, o que oferecer, né? Quando a criança faz 6 meses, o que oferecer? O leite materno ele deve continuar a ser oferecido até os 2 anos ou mais. Não é necessário dar leite de vaca ou fórmula infantil. Os novos alimentos eles devem complementar o leite materno e não substituir, tá? Então, aos 6 meses, o que é importante? A criança receber 3 refeições. Isso é uma dúvida muito frequente. A mãe sempre pergunta, posso começar com a frutinha? Ela sempre acha que ela vai começar oferecendo só a fruta. Não precisa fazer isso. Ela já vai começar com essas 3 refeições. Então, pode ser o almoço ou o jantar, dependendo de como que é a rotina na casa dela, e 2 lanches. O lanche vai ser o quê? A fruta. Então, ela vai receber uma fruta, um almoço e uma outra fruta, tá? E ela pode continuar amamentando, ela não precisa, né? Esse processo de introdução da alimentação complementar, ele é um processo que deve ser muito respeitoso para a criança, lento, então ela não deve ser exigida de comer toda a comida, né? Então, quer dizer, você pode continuar oferecendo leite materno, se a mãe está próxima da criança, ela pode oferecer o peito, senão ela pode, e o guia também traz essas orientações de como que ela vai extrair o leite materno para deixar para o bebê e como que também esse leite vai ser oferecido para a criança, tá? Então, de forma geral, não há regra sobre qual refeição iniciar primeiro, tá? O importante é que até ela completar os 7 meses, ela já esteja recebendo essas 3 refeições. Porque aí, quando ela completa 7 meses, vai ser introduzido a segunda refeição, que é a segunda grande refeição que a gente fala, né? Que vai ser ou o jantar ou o almoço. Então, se ela começou jantando, aos 7 meses ela vai almoçar também. Então, com 7 meses, ela já vai estar com uma fruta, que é um lanche, que pode ser fruta mais leite materno, né? Depois ela vai receber já o almoço, depois no lanche, fruta mais leite materno e depois no almoço, um jantar. Então ela tem 2 lanches, almoço e jantar, já quando ela completa 7 meses. Deu para entender isso? E aí eu vou trazer agora as perguntas, né, que ela sempre vem. E o BLW, né? Então quem conhece, quem está aí nessa área de alimentação complementar, sabe que esse é um nome, né, que na verdade é um método de introdução da alimentação complementar que está muito famoso aí na internet. Normalmente as mães elas podem trazer esse tipo de pergunta porque elas tá presente ali na rotina delas, elas acompanham no Instagram, no Facebook, essas informações, né? Então, e o BLW? O Guia Alimentar falou sobre o BLW? Trouxe esse BLW? Não, tá? O guia, ele não fala em BLW, tá? Esse é um método que ele não é brasileiro, né? Mas sim, a gente traz alguns princípios que são comuns, né? Como, por exemplo, de favorecer a autonomia da criança, favorecer a independência, respeitar a sociedade, né? O protagonismo. Então, quer dizer, essa criança, ela é protagonista ali da própria alimentação, né? Então, o guia, ele também fortalece que a amamentação ela pode ser mantida em livre demanda, né? Mesmo quando se introduz a alimentação complementar. E o foco, né, do guia alimentar foi a alimentação responsiva, que é essa interação positiva entre o cuidador e a criança. Então, quer dizer, no BLW, a criança ela só come o que ela consegue pegar. A recomendação do guia ela é diferente, ela é que a mãe, o pai, quem estiver cuidando da criança, pode sim oferecer o alimento para a criança. Só que ele tem que oferecer esse alimento de uma forma positiva, numa interação positiva, em que existe troca, né? Troca e respeito entre o cuidador e a criança. Certo? Então, para ilustrar isso um pouquinho, eu quis trazer essas imagens, elas são lá do Instagram do Ministério da Saúde, mas eu acho que facilita muito para você realmente entender o que é que eu estou falando, dessa questão da alimentação responsiva. Então, como é que a gente vai respeitar, né, esses sinais de fome e saciedade de acordo com a idade da criança, tá bom? Então, vamos lá, né? Um bebezinho de 6 meses. Quais são os sinais de fome? Normalmente ele chora,
ele inclina para frente quando a colher está próxima, quer dizer, você está trazendo a colher, ele vai, né? Quer dizer, ele demonstra que ele quer aquela comida. Ele segura a mão da pessoa que está oferecendo a comida, né? Ele quer pegar, ele está interessado ali naquela comidinha, tá? Claro que ali nos primeiros dias ele não conhece ainda o que é aquilo, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Muitas vezes ele põe a comidinha para fora, ele faz um reflexo que é natural de protusão, né? Que é natural ali dos primeiros dias, que ele empurra a comidinha para fora, que ele é natural. Não é porque ele não quer, mas ele ainda está aprendendo que ele tem que engolir, tá? Então, quais são os sinais de saciedade? Ele vira a cabeça, o corpo, quer dizer, ele começa a se afastar da comida, ele começa a virar, ele perde o interesse pela alimentação, ele empurra a mão da pessoa que está oferecendo a comida, ele fecha a boca e ele parece angustiado, chora, ou ele quer sair daquela cadeira, tá? Então ele começa a demonstrar que ele não quer mais, é isso aí que a gente tem que respeitar. Eu acho que é muito fácil a gente entender isso, até fazendo uma analogia com a nossa alimentação mesmo. Nós adultos, como a gente teve uma criação um pouco diferente, a gente costuma parar de comer só quando a gente sente a barriga tão cheia, não é? Muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente já está saciado, porque a gente não aprendeu a olhar para isso, né? Então é importante a gente ensinar nossas crianças e respeitar. Quando a gente respeita a saciedade da criança, a gente tem uma chance maior de que aquela criança, quando for um adulto, é um adulto que consegue sentir, ó, não, peraí, já tá bom, né? E aí a gente pode, com isso, melhorar, né, o peso dessa criança, né, que ela tenha um peso mais saudável quando ela crescer. E aí, de 7 a 11 meses, como é que ela dá sinal de fome? Da mesma forma, ela inclina-se, né, para a colher ou para o alimento, ela pega, aponta para o alimento, fica animada quando vê aquela comida, tá? E quando ela está saciada, ela começa a comer mais devagar, ela começa a rejeitar, ela começa a empurrar a comida, ou então ela fecha a boca. Aí a gente tem que respeitar esses sinais. De 1 a 2 anos, ela já começa a combinar palavras e gestos para expressar a vontade de alguns alimentos específicos. Muitas vezes elas pedem mamar, né, porque elas ainda não sabem muito bem pedir outra coisa, tá? Ela leva a pessoa que cuida ao local onde o alimento está. Muitas vezes ela mostra o alimento, ela pega, se ela tem acessível, ela pega, tá? E quando ela está saciada, ela balança a cabeça, ela diz que não quer, ela sai da mesa, ou ela começa a brincar com o alimento, ou ela começa a jogar o alimento, tá? Então esse é um sinal de que ela já está saciada, que ela não quer mais comer, tá? E aí, algumas frases em que a gente deveria evitar nesse momento de introdução alimentar e, na verdade, evitar com as nossas crianças, né? E são frases muito comuns, por isso que eu falo que esse guia, ele é revolucionário, né? Então a gente vai precisar de muito, assim, falar sobre isso, conversar com as famílias sobre essas questões, porque é muito cultural, né, do nosso hábito mesmo, usar esse tipo de frase com as nossas crianças e querer sempre que as nossas crianças comam mais, às vezes, do que o que elas querem comer, tá? Então, o que a gente deve evitar? Por favor, só mais uma colherzinha. Quer dizer, a criança está ali dando os sinais de saciedade dela e a gente está querendo que a criança come mais, né? Não, come só mais uma colherzinha, vamos lá, mais uma, mais 3. Pode comer mais 3, aí você pode levantar. A gente fala muito isso, né? Outra frase que a gente usa muito, eu vou ficar triste se você não comer, né? Nossa, mas eu fiz a comida com tanto carinho para você, se você não comer, a mamãe vai ficar triste, ou a vovó vai ficar triste, né? Então a gente evitar fazer isso, porque senão a criança ela vai acabar comendo, mas sem ter vontade de comer para fazer o adulto ficar feliz, né? Para satisfazer o adulto e não a si mesmo, né? Então isso aí, quando a gente faz isso, a gente ensina isso para a criança e a gente atrapalha esse relacionamento que a criança vai ter com a alimentação. Então é uma pessoa que às vezes vai comer não porque está com fome, mas para satisfazer a outra pessoa. Outra frase que a gente fala muito que tem que evitar: se não comer, não vai brincar, né? Então quer dizer, você obriga a criança a comer sem ela ter vontade de comer. Se raspar todo o prato, vai ganhar a sobremesa. Aí tem 2 erros nessa frase. Que a primeira é a supervalorização daquele alimento doce, né, da sobremesa. Então, quer dizer, você supervaloriza aquele alimento, então a criança vai cada vez mais dar valor para aquele tipo de alimento que é doce, que não é um alimento saudável, né? Então é um alimento que ganha valor, se agrega valor naquele alimento. E você força aquela criança a comer mais do que o que a sociedade dela, né? Você atrapalha aquela sensação de saciedade, atrapalha ela conhecer o próprio corpo, tá? Então é uma frase para se evitar também.
E é isso, assim, aí eu quis trazer também um outro aspecto que foi um pouco polêmico, né, que foi de dúvida em relação ao guia alimentar. Eu trouxe dois, né, que são perguntas que normalmente surgem, né. Saiu essa reportagem aí de que os pediatras querem mudança no guia alimentar que recomenda leite de vaca integral para os bebês, né. Então, o que eu quero mostrar, o que traz no guia, para mostrar para vocês que não, tá? Que o guia alimentar, ele não recomenda a utilização de leite de vaca integral para os bebês, tá? Por quê? Porque a gente sabe que perfeito é mamar no peito, né? Então, que a gente gostaria que, né, a nossa meta aqui no Brasil é que 90% das nossas crianças sejam amamentadas, mas a gente sabe que, infelizmente, hoje a realidade é que são só 50% das crianças que são amamentadas, né? 40, até menos do que 50. Em alguns estados 50, aqui em Goiânia 32% das crianças, né? Tá muito baixo nossa estatística aqui, mas que o guia, claro, ele traz ao longo de todo o material que perfeito é mamar no peito. Mas e aí quando isso acontece, não acontece, né? O que é a recomendação do guia? Então, para crianças menores de 4 meses, né? Se tem pouco leite armazenado, quer dizer, aquela mãe que já voltou para o trabalho, e não for suficiente para o período em que a mãe ficar distante, oferecê-lo e complementar com fórmula infantil, tá? Então, o guia, ele recomenda como substituto do leite materno a fórmula infantil. Só que o que a gente vê, né, que as pesquisas mostram é que grande parte da família brasileira, ela não tem condições de adquirir a fórmula infantil. E o que essas pessoas fazem normalmente é utilizar como alternativa o leite de vaca, tá? Então, se é uma família que você está atendendo, que você está acompanhando, que utiliza leite de vaca, o que é importante? Você orientar que esse leite de vaca deve ser modificado em casa, tá? Então, aí o guia traz lá as orientações de como modificar esse leite de vaca, tá? Então tá aí, bem destacado, ó, se não tiver leite materno armazenado, oferecer fórmula infantil ou, no caso dessa opção não ser acessível, o leite de vaca modificado em casa, tá? Então ficou claro para todo mundo, assim, o guia, ele não recomenda que as crianças recebam leite de vaca, tá? O guia, ele recomenda aleitamento materno e aleitamento materno continuado, quer dizer, a recomendação do guia é que, e tem né, a primeira recomendação, é que as crianças sejam amamentadas até 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses, tá? Essa é a primeira recomendação. No caso de uma criança que não tem acesso à fórmula infantil, aí sim, essa criança, ela deve ser alimentada com leite de vaca modificado, tá bom? Aí, mais um pouco de provas aí, né, que o guia não orienta a criança a receber leite de vaca, aí, ó, quando a criança não é amamentada, a primeira alternativa é oferecer a fórmula infantil, pois a fórmula infantil é o produto mais adequado ao organismo, ainda imaturo da criança, do que o leite de vaca integral, certo? O que o guia traz diferente, né, e que ficou também um ponto polêmico, é a questão do composto lácteo, né, porque quando a gente fala que a gente tem que evitar os ultraprocessados e que a gente não pode oferecer ultraprocessados para criança menor de 2 anos, a gente entra e esbarra aqui nesse alimento, tá? O composto lácteo, ele não é uma fórmula infantil, tá? Inclusive, como ele não é cadastrado como fórmula infantil, ele inclusive escapa, né? Que a gente fala que ele sai pela tangente ali da lei que regulamenta as fórmulas infantis, que é a NBCAL, né? A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e Primeira Infância. Então, eles não são produtos, segundo os fabricantes, né? Eles não são destinados para criança, apesar de que, olha a embalagem desse produto, ó, lá, o Enfamil Premium, ele é uma fórmula infantil. Aí a indústria vai lá e lança o Enfagrow. O que você imagina? Ó, inclusive ele começa com Enfá, né? Lógico que as pessoas acabam associando a um produto para uso infantil, destinado para uso infantil, mas ele não é. Ele é um composto lácteo, tá? O composto lácteo, ele não é um alimento indicado para crianças, tá? O ninho, olha lá, o ninho, ele é um leite em pó. Ele sim é leite em pó, né? Mas ali, quando a gente vai ali para o ninho 1+, ali, esse ninho 1+, ele é um composto lácteo, ele já não é leite, né? Então, o que é isso, né? O que é um composto lácteo? E esse alimento, mesmo ele estando escrito aí, ó, 1+, ele não é um alimento recomendado para criança menor de 2 anos, tá? E aí eu vou explicar por quê, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Os compostos lácteos, eles não são leite, tá? Ele parece leite, mas não é.
Então, ele é o quê? Ele é um produto resultante da mistura de leite, quer dizer, ele, pela legislação, ele tem que conter no mínimo 51% de leite, e aí ele tem 51% de leite e outros ingredientes lácteos ou não lácteos. E ele costuma conter açúcar, tá? Muito açúcar, inclusive, olha aí nessa imagem, mostra. Ele costuma conter muito açúcar e ele também contém aditivos alimentares, como conservantes, espessantes, aromatizantes, realçador de sabor, todos esses que a gente não recomenda por ser próprios dos alimentos ultraprocessados, então ele não é indicado para crianças menores de 1 ano, nem de 2 anos, na verdade, né? Porque esse aqui é o conceito de composto lácteo. Mas como a gente está falando ali de que menores de 2 anos não vão receber açúcar e não vão receber ultraprocessados, então esses são alimentos que não deveriam ser oferecidos para crianças menores de 2 anos, entendeu? Então, por quê? Porque a quantidade de açúcar nesse produto é muito alta, né? Então, por exemplo, enquanto o leite em pó tem 4,9 gramas de açúcar, né, que é um açúcar natural do leite, né? Qual que é o açúcar natural do leite? A lactose. Então, o leite, ele tem açúcar, que é a lactose, que é um produto que é natural do leite. Igual, por exemplo, você come uma fruta, você tem ali a frutose, que é o açúcar que é natural daquela fruta. Então, naturalmente, no leite, a gente tem a lactose numa quantidade ali próximo de 4,9 gramas. O composto lácteo, além da lactose naturalmente presente no leite, ele é adicionado com mais açúcar. Então, ele pode chegar a ter, inclusive, 8,5 gramas de açúcar. Então, ele é um alimento que não é recomendado, tá? E aí, a pergunta, né, que veio na última aula que eu dei foi, e o sal, né? Porque quando a gente fala em que a criança vai comer a mesma comida da família, como é que a gente faz se a comida da família tem sal? A criança pode receber sal? Então, o bebê, o que acontece? A quantidade de sal que ele precisa, dentro da necessidade de sódio daquela criança, ela seria completamente atendida, mesmo sem o sal de adição. Porque existe sódio nos alimentos, né? Existe sódio, inclusive, no leite materno, e existe muito sódio nas fórmulas infantis, né? As fórmulas infantis têm realmente muito sódio. Então, só que o que acontece? Quando a gente cozinha sem sal, o que acontece? O sal ele tem um significado maior do que simplesmente ser uma oferta de sódio, né? O sal ele é o que ajuda ali a trazer sabor para os alimentos, integrar aqueles sabores, né? Então, a recomendação é que, sim, você pode utilizar sal, mas desde que esse sal seja uma quantidade muito pequena, tá? Muito pequena. Então, para isso, a gente recomenda que seja usado o mínimo de sal possível, né? Então, talvez ali você vai usar o sal só em algumas preparações, como, por exemplo, a carne, um pouquinho de sal do feijão, tá? E que abuse, né? Abuse dos temperos naturais, né? Então, a gente pode ensinar as famílias a fazer aquele um sal verde, né? Um sal de ervas, né? Que aí vai ter uma quantidade pequena de sódio e muita quantidade de sabor, tá? Então, assim, a dica é que use temperos naturais, né? Não pode usar tempero forte para criança, assim, não pode usar pimenta para criança pequena, mas que use esses temperos naturais, tá? Então, que seja uma comida temperada, mas com pouco sal, tá? E aí, né, porque dessa forma a gente consegue adaptar a comida para que ela seja feita tanto para a família quanto para, né, para a criança também, tá bom? E aí, claro, a gente sempre reforçando, por exemplo, a usar pouco sal e evitar aqueles alimentos que são salgados, né? Por exemplo, salgadinho de pacote, um alimento que tem um realçador de sabor, a gente vai evitar usar aqueles temperos prontos, tipo caldo quinor, que aí ele tem glutamato monossódico, né? Que são muito salgados, certo? Então, quando a gente fica nos temperos naturais, no pouco sal, a gente consegue que aquela criança tenha também uma alimentação saudável, tá? E sem risco para a saúde dela, certo? Em relação à forma de oferecer, a gente vai usar esses utensílios aí que são apropriados para a criança, né? A mãe sim pode oferecer na colherzinha, mas também deixando a criança pegar. E o principal é que a gente tente evitar o uso de mamadeiras, tá bom? Porque a mamadeira sim, ela pode causar confusão de bico e atrapalhar aquela amamentação e levar a um desmame precoce. Então é isso. O que a gente pode concluir? A evolução da consistência deve ser gradual, então a gente mantém aquela questão da evolução da consistência até 1 ano de idade, quando a criança vai estar com a alimentação mais próxima da família. Todos os grupos alimentares devem ser oferecidos a partir da primeira alimentação, quer dizer, um pratinho
pronto, né, com arroz ou batata, né, grupo dos cereais, os feijões, os vegetais e sempre presente na alimentação. Ela deve ser amassada, né, a gente continua naquela luta que é desde 2002 para não peneirar, não liquidificar a comida, não misturar, né, não fazer sopa com tudo misturado, né, deixar a criança conhecer os sabores separadamente. Então, respeitar o ritmo da criança, de acordo com o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, recomendo o uso de comida e não de sopa ou de papinha e, claro, estimular a alimentação continuada.